Porque investigações do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal apontam que a facção PCC fez um minucioso levantamento sobre os endereços dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco, para uma alegada missão. Os integrantes da facção buscaram informações sobre os endereços das residências oficiais de ambos e a rotina de entrada e saída dos parlamentares. O grupo também obteve fotos aéreas das casas e enviou emissários para Brasília para estruturar a missão, chegando a alocar até um imóvel. O plano do PCC foi descoberto no âmbito do inquérito que investiga o plano da facção para sequestrar o senador Sérgio Moro. Assunto importante para a gente girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, então essa investigação revelou que essa facção começou aqui em São Paulo, mas está em todo o Brasil, pesquisou dados e endereços ligados a Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco. O que isso revela, hein, Zé? Um grau de refinamento por parte desse grupo criminoso? É uma tentativa de pressionar o poder público, as autoridades, mediante ameaças? O que é possível dizer agora? Olha que perigo, né? É a violência atingindo o coração do poder. As residências oficiais aqui, de início, Brasília não tinha local para todas as autoridades morarem, né? Os que vieram do Rio de Janeiro, antes, no Rio de Janeiro todos tinham mais ou menos habitação, e aqui se construiu prédios públicos para funcionários, né? E na chamada Península dos Ministros se construíram casas para ministros e para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado. Não há vizinhança, as vizinhanças são de mansões, são casas muito caras, que chegam a 15 milhões de reais, né, cada uma, e as residências dos presidentes da Câmara e Senado, elas são muito bem protegidas, e com plantão permanente de policiais da Câmara e policiais do Senado. Eu faço aqui uma evidência de que não é segurança dos deputados e não é segurança do Congresso. São policiais federais legislativos e constitucionalizados. E eles são os policiais mais bem pagos do país. O salário de um policial da Câmara mata de inveja qualquer policial federal, policial civil, policial militar de qualquer estado. Passa de R$30 mil o salário de um policial da Câmara dos Deputados. E pela Constituição e pela Previdência e por todas as leis, são policiais como os policiais que sobem o morro, que correm perigo, então aposentam mais cedo e tudo. É um pessoal altamente especializado, treinado. E tem, inclusive, eu estou contando essa história para dizer que os policiais da Câmara são especializados. Alguns, proteção de autoridade, né? Que ficam atrás de deputados que estão sendo ameaçados, como os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Carla Zambelli anda também com segurança própria, porque está sendo ameaçada, e, enfim, são especializados. Pessoal que tem treino, inclusive no exterior, de proteção de autoridade. E a inteligência da Câmara dos Deputados está monitorando exatamente esse trabalho e acompanhando o trabalho da Polícia Federal. Realmente existiu e existe esta ameaça, e isso acabou produzindo um debate muito forte sobre a crescente influência do crime organizado entre os políticos e entre os poderes. O grande medo que se debate aqui é sobre fragilidades dos políticos. Se o crime organizado pega um presidente da Câmara de chantagem, é uma situação complicada. Não pode expor um presidente da Câmara, um presidente da República, um presidente do Senado a esse tipo de procedimento, porque o prejuízo será da nação. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, qual é a mensagem? Porque quando a gente observa um CEO de uma grande companhia ou um mega empresário, ele tem que se deslocar com muitas seguranças, a gente entende que ele quer se proteger para evitar, por exemplo, um sequestro, né? Que os bandidos acabem pegando aquela figura e peçam o resgate. Agora, qual é a mensagem quando um grupo criminoso se articula e levanta informações para realizar uma missão contra um presidente da Câmara ou do Senado? Que mensagem a gente tem que entender
Que leitura é possível fazer? Eu vejo essa ameaça muito diferente do que aconteceu com o senador Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro, quando era juiz, pôs em cana muita gente graúda e jamais imaginou que iria dormir atrás das grades. Quando era ministro da Justiça, fez operações, inclusive, de redistribuição dos presos mais perigosos, trocou de presídio e tal, criou ali muita antipatia por parte da criminalidade. Então, o plano de vingança contra Sérgio Moro era um plano concreto que foi desbaratado a partir da inteligência da Polícia Federal. Neste caso, você imaginar que o presidente do Senado e o presidente da Câmara sejam alvos que gerem o interesse de organizações tão sofisticadas no cometimento de crime, que estão comandando um empreendimento de bilhões de reais, o que de fato o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fizeram para serem alvo de uma vingança? Eu, sinceramente, não vejo. Para mim, isso é uma bravata para amedrontá-los, para que não seja colocado em pauta, aí sim, leis que eventualmente estejam ali batendo de frente com os interesses da criminalidade. Então, esse tipo de informação que foi descoberta, e talvez tenha sido descoberta de propósito, eles deixaram esse rastro, que isso sirva de estímulo para que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco tenham a dimensão da responsabilidade que carregam em suas costas de acordo com o cargo que ocupam, para que faça valer ali a vontade dos deputados e senadores de votarem leis mais rígidas para acabar com essa peneira que é o sistema judiciário hoje, que fica passando a mão na cabeça desses vagabundos, como o Mota citou mais cedo. O agressor daquele idoso que tentou defender a senhora em Copacabana, quantas vezes passou pela polícia? Aquele sujeito que assassinou a facadas, 20 e tantas facadas, o turista que estava no Rio de Janeiro para assistir um show de rock também já tinha sido solto naquele dia. E aí, falando em justiceiro, Caneto, só para concluir, claro, precisamos lembrar que não faz muito tempo médicos foram assassinados enquanto tomavam uma cerveja no calçadão do Rio de Janeiro. E aí, os justiceiros de verdade, aqueles justiceiros do crime que só obedecem às decisões do Tribunal do Crime e matam as pessoas queimadas em pneus, foram lá e mataram os autores daquele assassinato, que foi assassinato cometido de forma errada. Esses são os verdadeiros justiceiros. Vamos para cima deles, pessoal. Vamos demonstrar essa mesma garra para falar da sociedade que está tentando se defender, para falar desses vagabundos marginais, criminosos, conhecidos e que estão aí comandando o show. Mota, também quero te ouvir. Investigação da Polícia Federal revelando que uma facção criminosa pesquisou os endereços de Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, para realizar uma missão. O que é preciso pontuar? A gente tem que tratar esse assunto com muito cuidado. É um assunto muito sério. Países que entram por esse caminho, eles têm grande dificuldade de retomar o caminho da normalidade, né? A gente já viu vários países aqui na América Latina, onde política se mistura com criminalidade violenta, com terrorismo, com narcotráfico. Então, esse é um assunto muito sério e eu gostaria de ter mais informações sobre isso, sobre o que realmente aconteceu. A gente não pode esquecer que o Brasil já teve alguns momentos em que a criminalidade se encontrou com a política de uma forma até hoje não explicada direito. Tá? O candidato a presidente da República, em 2018, sofreu um atentado. Até onde eu me lembro, não consigo me lembrar de nenhum outro incidente de tamanha gravidade. Um evento, né, um crime, que até hoje não foi muito bem explicado, como um lobo solitário conseguiu realizar aquele atentado, que deixou consequências graves, que poderia ter mudado a história do Brasil. Então, eu vou repetir aqui o que eu já disse 1 milhão de vezes e vou dizer mais 1 milhão ainda, antes que a situação mude. A chave de tudo está na impunidade. Quando boa parte
do sistema político brasileiro e do sistema de justiça criminal envia todos os dias uma mensagem para os bandidos dizendo: tá tranquilo, meu amigo, pode fazer o que você quiser. Se você tiver um bom advogado, pago a peso de ouro, coisas inacreditáveis vão acontecer em seu benefício. Quando um país envia essa mensagem para os criminosos, ele está procurando problemas graves. Ninguém vai ficar livre desses problemas, porque ninguém pode ser protegido 24 horas por dia. Você, Zé? Eu queria dizer que eu conheço casos em que a Polícia Federal, através do Serviço de Inteligência, já identificou, antes de acontecer atentados que estavam sendo programados, e desarmou os bandidos. Mota falava sobre o custo, né, de uma cultura. É só visitar os Estados Unidos e entrar num prédio público para ver a dificuldade, o custo que eles têm, exatamente o custo da liberdade, o custo financeiro, para manter um país que é constantemente ameaçado, né, como é os Estados Unidos, e a dificuldade para se locomover, a desconfiança geral. Esse é um custo muito alto para a violência. Eu recebi recentemente uma carta de um grupo de representantes da inteligência brasileira reclamando exatamente da falta de liberdade para trabalhar e de fazer essas identificações. Quer dizer, os funcionários estão reclamando da área de inteligência, que foi criada para ser civil, né? Reclamando da falta de apoio, reclamando da falta de formação de mão de obra, dizendo que muitos jovens que querem ser do setor de inteligência e que prestam concurso não são contratados, porque é um congelamento. E dizer que é um trabalho importantíssimo. Não existe segurança pública minimamente eficiente sem o trabalho de inteligência. É preciso se antecipar. Agora, tem só uma outra informação que a gente precisa compartilhar, porque, como a gente bem destacou, e o Beraldo também comentou isso, existe a possibilidade, né, Beraldo, de que essa organização tenha deixado pistas e deixou vazar uma série de informações com o objetivo de que a imprensa descobrisse, a Polícia Federal, em suas apurações, para enviar uma mensagem, enviar um recado para as figuras mais importantes da Câmara e do Senado. Agora, chama a atenção que eles chegaram a alugar um imóvel. A Polícia Federal levantou uma série de custos e gastos que eles tiveram, inclusive com transporte, hospedagem e por aí vai. E a gente precisa fazer a reflexão, né? Isso daqui me parece uma operação quase profissional, né? Enviaram um grupo especializado para Brasília, alugaram um imóvel, conseguiram levantar as planilhas de custos desse grupo organizado. Assim, em que momento do Brasil nós permitimos que esses grupos se organizassem de tal modo que operam como empresas multinacionais, hein, Beraldo? Isso não nasce do dia para a noite. Isso é um processo que começa pequeno, as pessoas vão medindo os seus limites, vão medindo a camaradagem que recebe daquelas pessoas-chave que, ao invés de agirem com a responsabilidade que têm, muitas vezes no cargo que ocupam, começam a ver benefício e ganho financeiro para fechar os olhos, deixar a coisa acontecer. A gente tinha no Brasil, lá década de 80, até algum momento da década de 90, o Comando Vermelho, que era a grande organização criminosa, temida, etc. O PCC é o Comando Vermelho 2.0, foi aprimorado, a técnica foi aprimorada. E hoje, você imaginar uma organização que recebe 43 mil unidades de armamentos que entram por contrabando, que exporta toneladas de droga até com submarinos que submergem na costa brasileira e vão emergir lá na Europa, pessoas que ficam ali confinadas por dias e dias, levam a comida contada, tem um esquema de banheiro nojento e aí, de repente, a droga está lá. Pessoas que se infiltram no aeroporto mais importante do Brasil, aeroporto de Guarulhos, trocam etiqueta de mala, colocam droga dentro de mala de pessoas de bem. E aí essas pessoas
veem as suas malas desaparecer ou então são encarceradas, como aconteceu com aquelas 2 moças não faz muito tempo lá na Alemanha. Eles estão organizados, eles são profissionais, Canhata, eles sabem exatamente o que estão fazendo. E quando alguém faz alguma coisa errada, acontece o que aconteceu com aqueles que mataram os médicos na orla de Copacabana. São executados. E aí o incompetente é eliminado como se nada fosse. É assim que acontece nessa dinâmica do crime. São profissionais absolutamente violentos, sabem muito bem o que estão fazendo e eu acho muito difícil deixarem um rastro de forma aleatória por mera incompetência. Pois é. Já são mais de 80 organizações criminosas desse tipo, viu? Está aumentando, mas já foram identificadas mais de 80. E elas agem em conjunto em alguns setores, em alguns estados. É franquia, né, Zé? É franquia do crime. Pois é. Agora, só para fechar, você, Mota, esses grupos criminosos cada vez mais organizados, mais poderosos, eles ampliam a atuação com muitos negócios aparentemente legais. Aqui em São Paulo, investigações apontam que esse grupo criminoso investe muito em postos de combustíveis e farmácias. Para fechar, queria também te ouvir, como que a gente conseguiu permitir que esses grupos chegassem a esse patamar, hein, Mota? Ideologia. A esquerda conseguiu convencer a maioria das pessoas no Brasil de que o bandido é um pobre coitado. Aí você mostra um gangster desses, de uma dessas organizações, multimilionário, com advogados de primeira linha, jatinho, iate, casas de luxo, barra de ouro, dólar. E a esquerda continua dizendo que ele é um pobre coitado, que não teve oportunidade, que entrou para o crime porque precisava levar comida para casa. Vocês sabiam disso? Tem uma narrativa sobre um dos maiores chefes do tráfico aqui no Rio de Janeiro. E, se eu não me engano, ele deu uma entrevista famosa há poucos anos atrás, escreveu um livro, e a esquerda, vários políticos de esquerda, vieram com essa narrativa, que ele tinha entrado para o tráfico de drogas porque a mãe estava doente, ele precisava comprar remédio para elas. Agora eu peço a vocês para parar um instante e pensar, quantos brasileiros, nesse momento, têm a mãe doente e não tem dinheiro para dar tratamento, comprar remédio, e nem por isso se tornaram chefões do tráfico de drogas. Então, a resposta é essa, Daniel. Ideologia. Importante reflexão essa, viu, Mota?